Olá, pessoal! Hoje eu vou contar um caso que aconteceu em abril de 1996, quando um homem sozinho foi até uma cidade australiana de turismo em Port Arthur, na Tasmânia, e atirou em cerca de 58 pessoas, deixando 23 feridos e matando outras 35 vítimas em um período de 2 dias, até ele ser preso. No comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito na divulgação dos meus vídeos. E eu queria agradecer também que a gente chegou agora em 12 mil inscritos, né? Eu tentei muito ano passado chegar a 10 mil inscritos, mas não consegui. Mas aí já no comecinho de janeiro a gente bateu aí a meta de 12 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso. Então eu agradeço todo mundo que estava aqui comigo desde o começo, quem tá chegando agora. Eu espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo que eu trago aqui para vocês. Qualquer caso que vocês queiram que eu traga aqui, vocês deixem aqui no comentário, porque eu dou muita prioridade porque vocês pedem aqui. Inclusive, esse caso foi um inscrito que deixou no comentário aqui para mim, pedindo para eu trazer no canal. Então, é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Port Arthur é uma pequena cidade localizada no estado da Tasmânia, que fica na Austrália, em uma grande ilha próxima da costa sul do país. Foi registrado em 2016 que a cidade teria uma população de apenas 251 habitantes, mas o local recebe um grande fluxo de turistas todos os anos. Por mais que a região tivesse sido inicialmente criada para ser uma estação madeireira há anos atrás, ela se tornou o destino final de grandes criminosos britânicos, que eram condenados e enviados para esse local que era bem isolado. E lá eles eram obrigados a trabalhar como construtores, construindo igrejas e também outras coisas necessárias na cidade. E lá eles viviam em uma grande penitenciária. A prisão local, essa penitenciária, foi abandonada em 1877. Hoje em dia, o local é visitado por mais de 250 mil turistas por ano, sendo um dos locais mais visitados da Austrália. Agora falando sobre o Marty Bryant, ele era considerado intelectualmente limitado. O seu nome era Marty John Bryant, ele nasceu em 7 de maio de 1967 em Hobart, na Austrália. A cidade onde ele cresceu e morou a sua vida toda fica a apenas 2 horas de carro até o local onde o massacre aconteceu, em Port Arthur. Ele é filho de Maurice e Carlen Bryant e foi o primeiro filho do casal, até eles decidirem ter mais uma filha chamada Lindy Bryant. A mãe do Martin diz que ele desde criança apresentou um certo grau de esquizofrenia e também sempre apresentou ser mentalmente disfuncional. Mas posteriormente alguns psiquiatras discordaram desse diagnóstico que a mãe dele deu. Quando criança, ele tinha uma tendência de destruir e também de desmontar os seus brinquedos sem nenhum motivo aparente. E ao longo da vida, ele tentou tirar a própria vida pelo menos 2 vezes. Durante a sua infância, ele não conseguiu fazer nenhuma amizade duradoura. E ele era considerado como uma criança diferente, estranha. Com 10 anos, ele chegou a ser suspenso da escola primária de Newtown, em Hobart, por causa do comportamento violento que ele tinha com os outros alunos. Esse comportamento dele era uma resposta ao bullying pesado que ele sofria na escola. Ele chegou a mudar de escola anos mais tarde, porém nos outros colégios ele enfrentou os mesmos problemas, com bullying e também com falta de capacidade acadêmica. Certa vez, o Marty chegou a aparecer nos noticiários por ele ter se acidentado com fogos de artifício. Nessa situação, o fogo de artifício enroscou na perna dele e ele teve queimaduras sérias na região. Apesar disso, Martin chegou a falar na reportagem que continuaria brincando com os fogos de artifício do mesmo jeito, mesmo sabendo o quanto aquilo poderia ser perigoso para ele, e também para as pessoas que ficavam ao seu redor. Em sua adolescência, ele fez testes de QI que mostravam que ele tinha a mentalidade de uma criança de 11 anos de idade, atingindo um QI de apenas 66. Foi revelado que ele beirava a incapacidade mental. Isso porque muitas crianças de 11 anos já têm um QI maior do que 66. Professores e alunos da escola em que ele estudava diziam que o Martin era um garoto distante da realidade e também sem muitas emoções. Ao deixar a escola, ele foi avaliado por um psiquiatra para tentar receber um auxílio do governo, porque, por causa da sua incapacidade mental, ele não conseguiria arrumar um bom emprego para se sustentar. O psiquiatra que fez essa avaliação escreveu o seguinte, abre aspas, "Não consegue ler nem escrever. Faz um pouco de jardinagem e vê TV. Apenas os esforços dos seus pais evitam mais deterioração. Pode ser esquizofrênico e os pais enfrentam um futuro sombrio com ele." Fecha aspas.
Ele então passou a receber o auxílio do governo por incapacidade mental e, enquanto ele recebia esse auxílio, ele fazia alguns bicos de jardineiro. Quando Marty fez 19 anos, ele foi trabalhar no jardim da casa de uma mulher chamada Ellen Harver, de 52 anos. Ela era uma mulher rica que tinha herdado uma grande fortuna, e ela era também bastante excêntrica. Ela gostou muito do Martin logo de cara e por isso ela pedia para que ele fosse visitar ela com bastante frequência em sua mansão, onde ela morava apenas com a sua mãe, que era idosa. Ela então chamou o Martin para ajudar ela a manter a sua casa em dia. Ela tinha uma grande quantidade de animais de estimação na sua casa, que era cerca de 20 gatos, 15 cachorros, e todos viviam em sua garagem. Então ele passou a fazer serviços de casa, como por exemplo dar comida aos cachorros e aos gatos. A Ellen então convidou o Martin para morar com ela na mansão, e então é dito que os dois juntos começaram a gastar muito dinheiro, como por exemplo comprando mais de 30 carros novos em menos de 3 anos. E os dois juntos começaram a passar a maioria dos dias fazendo compras e almoçando em restaurantes caros da região. Nessa época o Martin foi reavaliado para saber se ele ainda continuaria recebendo aquele auxílio do governo, e através dessa avaliação o psiquiatra fez a seguinte nota, abre aspas, o pai o protege de todas as situações que possam chatear, porque ele ameaça sempre ser violento. Martin diz que gostaria de andar por aí e disparar contra as pessoas. Será inseguro deixar o Martin sair do controle dos seus pais, fecha aspas. Lembrando que nessa época ele não estava mais morando com os pais dele. Ele estava morando com a Ellen, que era uma mulher muito rica. Em 20 de outubro de 1992, o Martin sofreu um acidente de carro que matou a Ellen. Ela estava com 59 anos nessa época. Antes da morte, ela tinha garantido que toda a sua fortuna seria do Martin. O acidente aconteceu quando o carro da Ellen estava sendo dirigido pelo Martin e ele desviou para o lado errado da estrada e bateu de frente em um carro que vinha na contramão. E então ele acabou ficando com toda a fortuna da mulher. E segundo a mãe dele, o Martin e a Ellen não tinham um relacionamento amoroso enquanto ela estava viva. Ela falou que os dois eram como mãe e filho, já que a própria Ellen nunca se casou ou teve filhos para quem ela pudesse deixar a sua herança. O Martin ficou cerca de 7 meses em recuperação por conta desse acidente, e a Ellen deixou para ele 2 propriedades e $550 mil. Então, para a época, isso já poderia considerar o Martin como um homem rico. Como o Martin tinha apenas noções vagas sobre os assuntos financeiros, a sua mãe solicitou ao Estado uma ordem de tutela, colocando os bens do Martin sob a gestão da Procuradoria Pública. A ordem foi baseada nas provas da capacidade intelectual diminuída do Martin. Então, o Maurício, o pai do Martin, passou a tomar conta de uma das propriedades do filho. E depois que o Martin saiu do hospital, ele teve que ficar de recuperação na casa da sua família, porque ele teve uma lesão grave no pescoço. E nessa época, aparentemente, o Maurício, o pai do Martin, estava enfrentando depressão. O médico tinha prescrito antidepressivos e ele, sem que ninguém soubesse, colocou todos os bens em nome da sua mulher. Ele também fez uma conta bancária conjunta com ela, sem que ela soubesse. Em 14 de agosto de 1992, o Maurício estava tomando conta de uma propriedade, mas foi dado como desaparecido. Isso aconteceu quando uma visita passou no local à procura do Martin e encontrou uma carta escrita. Abre aspas, chame a polícia. E no carro do Maurício foi encontrado centenas de dólares. A polícia procurou por ele pela região durante 2 dias. Foram chamados também mergulhadores para procurar nas 4 represas que tinham nessa propriedade. E no dia 16 de agosto, seu corpo foi finalmente encontrado na represa mais próxima da casa, com um peso de mergulho do Martin enrolado em seu pescoço. A polícia descreveu a morte como não natural e foi dada como suicídio. Com isso, o Martin herdou os rendimentos do fundo de aposentadoria do seu pai no valor de $250 mil. Então agora o Martin recebia um valor de $800 mil, juntando a herança da Ellen com a herança do seu pai. Durante os anos seguintes, depois das 2 tragédias, o Martin fez algumas viagens ao redor do mundo. Ao que tudo indica, durante esse meio tempo sabático, que ele tirou, ele passou a comprar e estocar armas e também munição. E ele se tornou cada vez mais um homem solitário. Ele até tentava se aproximar de algumas pessoas para fazer amizade, mas as pessoas não tinham muito interesse em se aproximar dele, porque as pessoas achavam ele um pouco estranho, enfim, ele não conseguia fazer amizade. Ele viajou muito entre 93 e 95 e é dito que nas viagens ele gostava apenas dos voos, ele não gostava de nenhuma viagem, só de ficar no voo, porque ali dentro do avião ele poderia falar com as pessoas sentadas próximas dele, que não tinham outra opção a não ser serem educadas e responder as perguntas que ele fazia. Em 1995, um ano antes do massacre, o Martin chegou a namorar uma adolescente chamada Mary, que era cerca de 11 anos mais nova que ele.
Ela tinha 16 anos. Ele teve um curto relacionamento com ela de 8 meses. Em algum momento, durante o namoro, Martin já estava começando a planejar o massacre que ele iria cometer, mas a namorada dele não fazia ideia do que ele estava planejando. No dia 28 de abril de 1996, era um domingo comum e o Martin, com então 28 anos, foi acordado às 6 da manhã pelo seu despertador. A sua namorada e outros membros da sua família disseram que ele não costumava usar despertador nos dias que ele não trabalhava ou quando não tinha outros compromissos. Então ele tinha um compromisso que ele tinha marcado nesse dia. Às 8 da manhã, sua namorada saiu de casa para visitar os pais dela e o Martin saiu de casa por volta das 9h47 da manhã. Mas o que ninguém sabia era que o Martin tinha planejado um massacre para esse dia. Tudo começou em um local histórico de Port Arthur, que era visitado por muitos turistas. Por volta das 11h45 da manhã, o Martin chegou a uma pousada chamada Sea Escape Guest House. Essa propriedade pertencia ao David, de 72 anos, e à esposa dele, a Noelene Martin, de 69 anos. O Martin entrou nesse local e disparou vários tiros. Depois ele amordaçou o David e o esfaqueou. O Martin tinha muita raiva desse casal porque eles tinham comprado essa pousada no lugar do pai do Martin. E o pai dele vivia se queixando do estrago que esse casal tinha feito à sua família por não ter conseguido comprar a pousada. O Martin aparentemente acreditava que esse casal tinha comprado a propriedade só para magoar a sua família e acabou culpando eles pela depressão que levou à morte do seu pai. Então, inicialmente, o massacre de Port Arthur começou com uma vingança. Quando o crime aconteceu, o casal estava na cama deles e o Martin deu um tiro na cabeça de cada um. Em seguida, ele trancou as portas da pousada e dirigiu para as ruínas de um antigo presídio em Port Arthur, que é um local histórico, como eu falei, e onde muitos turistas visitam. Ele então foi a uma pequena cafeteria chamada Broad Arrow, que tinha dentro desse local histórico. Isso aconteceu por volta da 1h30 da tarde. Na ocasião, ele carregava uma mochila grande para esconder as duas armas. Ele foi até a cafeteria e pediu um lanche. Assim que ele terminou de comer, ele foi para a parte de trás da cafeteria e colocou a sua mochila em uma mesa vazia. Ele então tirou uma espingarda semiautomática de dentro da mochila. O café era um local pequeno, com muitas mesas muito próximas uma das outras e estava lotado de pessoas que esperavam pelo próximo barco. Tudo aconteceu muito rapidamente sem que ninguém esperasse. Ele começou a disparar contra os clientes e contra os empregados do local. Em 15 segundos, ele matou 12 pessoas e deixou outros 10 feridos. Depois, ele se dirigiu até uma loja de lembranças que ficava ao lado da cafeteria. E nesse momento, deu tempo de várias pessoas se esconderem debaixo das mesas. Ele atirou nas duas mulheres que trabalhavam na loja, chamadas Nicole Burgess, de 17 anos, que foi atingida na cabeça, e Elizabeth Howard, de 26 anos, que foi atingida no braço e no peito. Na loja de lembranças tinha várias pessoas encurraladas e agachadas nos cantos. Uma mulher tentou fugir pela porta, mas o Martin atirou na cabeça dela. Nesse momento, Martin viu o movimento de pessoas no café que ainda estavam vivas e aí ele foi até lá para garantir que nenhum sairia vivo do ataque. Ele disparou contra uma mesa e atingiu um homem que estava escondido debaixo dela. Um outro homem chamado Jason Winter estava escondido na loja de lembranças e ele pensou que o Martin tinha ido embora nesse momento. Ele então falou para as pessoas que estavam com ele que achava que o Martin tinha ido embora e aí ele começou a sair do esconderijo que ele estava. O Martin viu o Jason, nessa movimentação e tudo que o homem conseguiu gritar, que deu tempo dele dizer, foi não, não. E então ele foi atingido na mão, no pescoço, no peito e também na cabeça. Os fragmentos desses disparos atingiram um turista americano chamado Dennis Olson, que estava escondido com a sua mulher. O Dennis sofreu ferimentos, mas sobreviveu ao ataque. Não é claro o que aconteceu a seguir, mas em algum momento Martin recarregou a sua arma e voltou ao café, e depois foi novamente para a loja de lembranças. Dessa vez ele voltou olhando para o outro canto da loja, onde encontrou várias pessoas escondidas, completamente encurraladas. Ele caminhou até elas e disparou contra 3 pessoas que estavam escondidas. As 3 pessoas morreram. Uma mulher chamada Caroline Nash conseguiu se esconder deitando embaixo do marido dela, e aí o Martin não conseguiu ver ela e ela sobreviveu ao ataque. O Martin apontou a sua arma para um homem asiático não identificado, mas a arma dele não tinha mais munições. Ele então foi rapidamente para o balcão da loja de lembranças, onde recarregou a sua espingarda.
Ele deixou também um carregador vazio nesse balcão e foi embora. Então o homem também conseguiu sobreviver. Dessa vez ele tinha disparado 12 vezes e tinha matado 8 pessoas e ferido outras 2. Durante um ataque no café, alguns funcionários do local conseguiram escapar pela cozinha e conseguiram alertar as pessoas que estavam na rua. Como eu falei, o local estava lotado de turistas, tinha vários ônibus que tinham levado os turistas até o local. Então essas pessoas que trabalhavam no local conseguiram sair e começar a alertar algumas pessoas que estavam ali fora. Muitas pessoas começaram a se esconder nos ônibus e também nos carros, ou então nos estabelecimentos próximos, mas algumas pessoas acharam que aquilo na verdade era algum tipo de evento do local que estava fazendo alguma recriação histórica, tipo uma encenação. E aí eles ficaram ali pela região como se nada tivesse acontecendo. Após o Martin trocar os cartuchos da arma dele, ele saiu do estacionamento e continuou disparando nas pessoas que estavam lá no estacionamento. Ele disparou contra vários grupos de pessoas e também nos ônibus e nos carros que estavam no local. Algumas pessoas começaram a fugir do estacionamento em direção a um cais onde tinha um lago, mas alguém gritou que ele estava indo para lá. O Martin continuou os disparos no estacionamento enquanto as pessoas tentavam fugir ao longo da costa. O Martin então foi até o carro dele, trocou a sua arma para uma FN Fall, que é um fuzil de batalha. Ele disparou contra algumas pessoas, depois voltou para o seu carro e se sentou no seu carro durante alguns minutos. Então ele saiu novamente do carro dele e foi em direção a algumas pessoas que estavam escondidas atrás dos carros e também dos ônibus no estacionamento. O Martin conseguia ver as pessoas escondidas, dentro dos ônibus, por detrás dos ônibus e dos carros. E quando um grupo percebeu que o Martin tinha visto eles correram para o lado das árvores. O Martin disparou vários tiros em direção a esse grupo e um tiro atingiu uma árvore onde alguém estava escondido, mas ninguém foi atingido dessa vez. O Martin então voltou para a área dos carros e dos ônibus, onde uma mulher chamada Janet Quinn estava caída. Ela tinha sido ferida com um tiro que ela tinha levado. Ele então disparou nas costas dessa mulher e depois foi embora. Em seguida, ele foi a um dos carros e disparou um tiro contra uma mulher chamada Elva Gaylord, que também estava escondida. Ele acertou o braço e o peito dela. Num carro ao lado, um homem chamado Gordon Francis viu o que aconteceu e correu para tentar fechar a porta do ônibus onde ele estava escondido. Mas ele foi visto pelo Martin quando ele fez essa movimentação. O Martin então atirou contra ele, mas o homem sobreviveu depois de 4 operações. Um homem chamado Neville Quinn, que era o marido da Janet Quinn, a mulher que estava caída, ferida, tinha fugido para o cais, mas ele acabou voltando para procurar pela sua mulher. Ele tinha sido forçado a deixá-la para trás depois que ela foi atingida por um tiro. O Martin saiu de um dos ônibus que ele estava e viu o Neville nessa movimentação indo até a mulher dele. O Martin então disparou contra ele pelo menos 2 vezes antes do Neville conseguir fugir para se esconder em um ônibus. O Martin então entrou nesse ônibus, apontou a arma na cara do Neville e disse, abre aspas, ninguém foge de mim, fecha aspas. O homem baixou a cabeça quando percebeu que o Martin ia puxar o gatilho. A bala acertou o pescoço dele e depois que o Martin foi embora, o Neville conseguiu, mesmo baleado, conseguiu encontrar a sua mulher, mas ela acabou morrendo em seus braços. Depois, quando tudo acabou, o Neville foi levado de helicóptero e sobreviveu ao ataque. O Martin continuou seu ataque e disparou contra James Balasco, um cidadão americano que estava tentando filmar o Martin. Muitas pessoas nessa altura estavam escondidas ou estavam fugindo pela estrada. Essas pessoas ouviam os disparos, que eram muito altos, mas eles não conseguiam saber onde que o Martin estava e nem em qual direção ele estava indo. Nessa altura, ele tinha matado 24 pessoas e ferido 18. Depois ele entrou no seu carro, que era um Volvo amarelo, e enquanto ele dirigia, ele atirou e matou mais 4 pessoas e outras 6 ficaram feridas. O Martin dirigiu 600 metros pela estrada e viu uma mulher e as suas 2 filhas fugindo do local. Ele parou ali perto das mulheres e a mulher achou que era alguém oferecendo ajuda a ela. Então ela não reconheceu que ele era o assassino. Porém, alguém que estava tentando fugir também pela estrada viu toda essa cena e gritou, é ele. O Martin saiu do carro, pôs a mão no ombro da mulher e mandou ela se ajoelhar. Ele disparou 2 tiros, matando a mulher e a criança que ela carregava. A outra criança conseguiu fugir, mas o Martin seguiu a menina e a matou com um só tiro. Ele então voltou para o carro e continuou dirigindo na estrada. E para roubar uma BMW dourada que ele viu dirigindo na estrada, ele fechou o carro e matou os 4 ocupantes do carro. Ele retirou os corpos de dentro do carro e em seguida ele foi até o seu Volvo.
Lá ele pegou suas munições, algemas e também a sua espingarda e colocou dentro da BMW. E então ele largou seu Volvo para trás e dirigiu a BMW em uma curta distância. Nessa altura, o Marty tinha matado 31 pessoas e ferido 19. Ele parou ao lado de um casal que estava em um Toyota branco e apontou a sua arma. E aí ele ordenou ao homem que estava dirigindo, chamado Glenn Pierce, que fosse para o porta-malas da BMW. Ele mandou o Glenn entrar no porta-malas e depois ele fechou o porta-malas. E depois de fechar, ele disparou 2 tiros no para-brisas do Toyota, matando a Zoe Hall, que estava no banco do passageiro do carro e era a namorada do Glenn Pierce. Ele então dirigiu de volta para a pousada com seu refém no porta-mala. No caminho, ele fez mais disparos contra os carros que passavam pela estrada e quando chegou na pousada, ele continuou atirando nos carros que passavam pelo local. Chegando na pousada, na Sea Escape, o Martin tirou o Glenn do porta-malas e algemou ele no corrimão das escadas da casa. Era por volta das 2 da tarde, nesse momento, e ele incendiou a BMW que ele tinha roubado. Ele então levou o refém dele para dentro da pousada, onde estavam os corpos do casal de idosos, que eram os donos da pousada. Os únicos 2 policiais que tinha naquela região estavam atendendo uma chamada de emergência falsa em Saltwater River, quando receberam uma mensagem de rádio a 1h32 da tarde para irem até Port Arthur e procurarem por um Volvo amarelo. Esses 2 policiais, os únicos que tinham na região, foram para Port Arthur em carros diferentes e também por caminhos diferentes. E no caminho eles foram informados para agora procurarem por uma BMW. Um dos policiais dirigiu pela estrada onde ficava a pousada Sea Escape e passou por um carro que tinha sido atingido por tiros. Ele então informou o outro policial e os 2 juntos foram em direção à Sea Escape, por volta das 2 da tarde. Eles chegaram na pousada e viram a BMW pegando fogo nesse momento. Quando Martin viu os policiais, ele estava dentro da pousada e ele começou a atirar em direção a esses policiais. Os 2 policiais tiveram que se esconder nas árvores ao lado da estrada e eles ficaram lá por horas escondidos, porque cada vez que eles se mexiam, o Martin atirava neles. Por volta das 2h10 da tarde, o Martin recebeu uma chamada de uma mulher da ABC, que já estava sabendo o que estava acontecendo. O Martin se identificou com o nome de Jamie e quando ela perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu, abre aspas, imensa diversão, fecha aspas. Ele disse também que se ela ligasse novamente, ele ia matar o Glenn, que era o refém dele. E só por volta das 9 da noite, a unidade de operações especiais da polícia da Tasmânia chegou ao local. E foi só nesse momento que alguém ajudou os 2 policiais locais que estavam escondidos na escuridão lá nas árvores. Foram usados escudos e também coletes à prova de bala. A polícia então cercou a pousada por fora e eles tentaram negociar por celular com o Martin para que ele soltasse o refém. A única exigência do Martin era ser transportado num helicóptero do exército para um aeroporto, porque ele queria ir para o sul da Austrália. Nessa altura, o Martin dizia que estava com 2 reféns. Ele falava que era o Glenn e a dona da pousada, os reféns dele. Mas nessa altura ele já tinha matado a dona da pousada, mas a polícia não sabia disso. A negociação durou várias horas até a bateria do telefone do Martin acabar. Então a polícia ficou sem comunicação com ele a partir desse momento. Antes do celular desligar, a polícia pediu para que ele colocasse o telefone para carregar, mas ele se negou, ele desligou o telefone e ficou sem comunicação. E então, em algum momento, a partir disso, o Martin acabou matando seu refém. Na manhã seguinte, 18 horas depois, o Martin colocou fogo na pousada onde ele estava escondido. O Martin incitou a polícia a ir buscá-lo, mas a polícia, acreditando que o refém já estava morto, decidiu que o fogo iria fazer com que o Martin saísse da pousada e então fosse capturado. O Martin fugiu realmente da pousada com as suas roupas pegando fogo e ele sofreu queimaduras nas suas costas e nas nádegas. E ali ele acabou sendo preso e levado para o hospital de Hobart, onde ele foi tratado e mantido sob alta vigilância. Foi descoberto que o Glenn Pierce, que era o refém, tinha sido morto com um tiro durante ou antes das negociações. Os restos mortais do casal, dono da pousada, também foram encontrados no local. Também foi determinado que tinham sido mortos a tiro e que a Noelene, antes de ser morta, tinha sofrido um trauma causado por um objeto. Foi encontrada uma arma queimada na casa e outra no telhado, onde a polícia acreditava ter visto o Martin na noite anterior. O Martin fez vítimas de todas as idades durante os seus 2 dias de ataque. Ele matou 35 pessoas e feriu outras 23. As vítimas incluíam 2 crianças de 3 e 6 anos, 2 adolescentes de 15 e 17 anos,
4 jovens com idades entre 20 e 30 anos e o restante seriam pessoas com idades entre 30 e 72 anos. Dentre as vítimas, muitas delas eram parentes ou irmãos que morreram juntos. Ele nunca deu um motivo específico ou sequer plausível pelo motivo do seu massacre. Mas depois de preso, ele se declarou como culpado e ainda naquele mesmo ano ele recebeu a sua sentença. Depois que ele foi preso, ele foi informado pelo seu advogado e pela sua mãe que ele deveria se declarar culpado para tentar aliviar a dor das famílias das suas vítimas, porque ele queria se declarar inocente. Durante as fitas gravadas da sua confissão, Martin riu bastante e aparentemente estava bem calmo e tranquilo, contando detalhes sobre o tiroteio que havia realizado. Ele disse que antes de ter ido até o local dos massacres, ele nunca tinha praticado tiros com essas armas que ele usou para matar as pessoas, e como as fitas das confissões foram gravadas 3 meses depois do incidente, ele disse nem se lembrar qual era a data do massacre, como se para ele realmente aquilo não tinha sido nada. Ele também fez desenhos detalhando como ele matou cada vítima durante o tiroteio e onde cada uma delas estavam. Ele adorava a atenção que ele recebia da polícia e tentava tirar sarro de todas as perguntas feitas para ele sobre as vítimas. Em 24 de outubro de 1996, o Martin se declarou culpado de todas as 72 acusações que havia recebido. Em uma carta simples e usando uma grande caligrafia, ele escreveu, abre aspas, "Eu, Martin Bryant, gostaria de me declarar culpado de todas as 72 acusações. Eu quero que meu advogado conte isso no tribunal e quero trocar minha declaração de não culpado para culpado." Fecha aspas. O Martin foi sentenciado a 35 prisões perpétuas, sendo uma prisão perpétua para cada vítima que ele matou em seu massacre, e mais 1.035 anos sem liberdade condicional. Ele passou o resto da sua vida em uma ala psiquiátrica da prisão Ridson, em Hobart, na mesma cidade onde ele nasceu e cresceu. Mais de 2 décadas depois do massacre, o Martin foi diagnosticado com síndrome de Asperger, que afeta a capacidade de se socializar e também de se comunicar com eficiência. E essa doença está englobada no mesmo espectro do autismo. Mas não há nenhuma evidência que possa associar a síndrome de Asperger ou o autismo com violência ou comportamentos violentos. Quando Martin havia acabado de ser preso, ele chegou a conversar com diversos psiquiatras a pedido do juiz Ian Sale, e esses psiquiatras informaram que o Martin era um jovem angustiado e perturbado, triste e patético, mas que não era mentalmente doente. Foi criado um memorial para as vítimas do massacre no local da cafeteria, onde o assassino iniciou seu ataque, que pôde começar a ser visitado algumas semanas depois que o massacre havia ocorrido. Esse local é hoje em dia utilizado para reflexão e respeito às vítimas mortas. Foi feito também um novo restaurante local para receber os turistas. Um jardim memorial foi aberto em abril de 2000, 4 anos depois do massacre ter ocorrido. A mãe do Martin é a única pessoa que o visita desde a sua sentença. Ele não recebeu nenhuma visita de mais ninguém desde então. Apesar de tentar fazer amizade com outros detentos, ele não conseguiu, porque dizem que ele não tem um nível emocional o suficiente para saber se socializar. Desde que ele foi preso, Martin não demonstra ter tido remorso pelos seus atos ou qualquer sentimento pelas vítimas que ele fez. Segundo psiquiatras que chegaram a estudar o Martin, dizem que isso seria porque o assassino não consegue entender a gravidade das suas ações. Porém, como eu falei, ele já foi avaliado mentalmente e ele não tem nenhuma incapacidade mental. A mãe do Martin tentou voltar na justiça para revogar a sentença do filho, porque ele disse para ela que nunca foi para Port Arthur e que não tinha feito nada disso. Então ela alega que ele só foi sentenciado porque ele assumiu o crime e nenhuma investigação foi feita para confirmar se de fato ele era o assassino. E também ela diz que as vítimas nunca chegaram a confirmar se era ele ou não de fato o homem responsável que esteve presente nos tiroteios. Porém, nada disso foi feito porque o Martin foi pego na cena do crime, se escondendo ali na pousada. Em 13 de novembro de 2006, ele foi transferido para o Centro Wilfred Lopes, em Hobart, uma segura unidade dirigida pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos da Tasmânia. A unidade para pessoas com problemas mentais sérios, e lá tem médicos e enfermeiros para cuidar dessas pessoas. Os prisioneiros não são trancados e podem sair das suas celas. O Martin tentou tirar a própria vida dia 25 de março de 2007, cortando seu pulso com uma lâmina de barbear. E novamente, no dia 27 de março, ele cortou a sua garganta com outra lâmina de barbear e foi hospitalizado. Ele então foi transferido e desde 2015 ele está na prisão Ridson de segurança máxima. Hoje ele tem 55 anos e não gosta de falar sobre o massacre de Port Arthur.
Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no meu canal. E até o próximo caso.